Começa agora pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. Olá, ouvintes da Rádio Transcendental. Meu nome é Sandra Costa, sou terapeuta holística no Zion Cursos e Terapias e quero agradecer a sua audiência no programa Universo Holístico. O programa Universo Holístico abordará diversos temas, como cuidados com a saúde, cromoterapia, astrologia, chakras, tarô, técnicas vibracionais, terapia floral, entre outros. Hoje falaremos sobre a medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa existe há mais de 5.000 anos e tem a sua base na filosofia de que o ser humano é um microcosmos dentro do macrocosmos que é o universo. Baseada nessa tese, entende-se que tudo na natureza precisa estar em perfeita harmonia para que a energia possa circular livremente pelo universo e fluir por tudo que nele existe. Essa harmonia universal é denominada como Tao. Uma das teorias básicas da medicina chinesa é a existência do Yin e do Yang. Yin e Yang são duas formas opostas e complementares de energia. Uma não existe sem a outra. Assim, como muitas coisas no universo e tudo que ele compõe. O dia e a noite, em cima e baixo, feminino e masculino, escuro e claro, sombra e luz, quente e frio, inércia e movimento, atividade e descanso, e por aí afora. A outra teoria da medicina chinesa é sobre o Qi. Qi é o sopro universal da vida, a energia mais básica que se manifesta em todos os seres existentes no planeta e que nos mantém vivos. Conhecido em outras filosofias como o Qi, o Prana, a energia vital ou a energia prânica. O Qi tem 3 fontes de existência: a energia ancestral, que herdamos dos nossos pais, a energia respiratória, que é quando respiramos, renovamos e nutrimos as nossas células, a energia alimentar, quando nos alimentamos e absorvemos a energia dos alimentos para nutrirmos o nosso corpo. É importante ressaltar que a energia ancestral é obtida no momento da concepção, quando o espermatozoide do pai, contendo toda a herança genética familiar da família do pai, se encontra com o óvulo da mãe, contendo toda a herança genética familiar da família da mãe, e é transmitida ao embrião. Se por um acaso uma dessas energias, ou ambas, for deficiente, o embrião poderá herdar uma deficiência de energia. Deficiência de energia não significa necessariamente que esse embrião terá problemas físicos ou deficiências físicas. Na medicina tradicional chinesa, o indivíduo é visto como um todo, ou seja, constituído por um conjunto de energias provenientes do céu e da terra, que fluem por todo o corpo e devem estar em constante equilíbrio. Harmonia é uma palavra-chave na filosofia e na medicina tradicional chinesa. Tudo tem que estar em harmonia, pois quando isso não ocorre, as doenças se manifestam. De acordo com a medicina chinesa, o Qi circula pelo corpo em canais de energia invisíveis, chamados de meridianos. Os meridianos são bilaterais, ou seja, estão dos 2 lados do nosso corpo. E eles trabalham em pares, sendo 6 órgãos e 6 vísceras,
totalizando 12 meridianos principais. São eles: meridiano do coração e do intestino delgado, da circulação, sexualidade, tríplice aquecedor, do estômago e baço pâncreas, do pulmão e intestino delgado, do rim e da bexiga, do fígado e da vesícula biliar. Podemos fazer uma comparação dos meridianos, imaginando que eles são como se fossem canudos. Se sugamos um líquido do copo através de um canudo e apertamos o canudo, teremos muito líquido numa ponta e nenhum líquido na outra. Isso também ocorre nos meridianos. Significa que a energia pode estar em excesso num canal e deficiente no outro, porque não chegou ao seu destino. Se o canudo estiver furado, o líquido também não chegará ao seu destino. E no meridiano também acontece a mesma coisa. Pode haver um desequilíbrio por deficiência de energia, porque a energia não está chegando aonde deveria chegar com toda a sua potência. Assim são os nossos meridianos. Quando há uma desarmonia, é porque a energia não está sendo direcionada corretamente pelo canal. Então, há uma deficiência ou um excesso, um desequilíbrio. Portanto, quando há um desequilíbrio, a pessoa tende a apresentar um problema físico, mental, emocional. Importante dizer que quando falamos em problemas em determinados meridianos, isso não significa, necessariamente, problemas nesses órgãos ou nessas vísceras. A maneira de se reequilibrar a energia do corpo e dos órgãos é através de estímulos, como a massagem, acupuntura, moxa ou ventosa, nesses pontos de meridianos. Os chineses, eles não separam o corpo e a mente. Eles não separam órgãos doentes de corpos saudáveis. O ser humano é sempre visto como um todo, integral e indivisível. Para os ocidentais, às vezes, é difícil compreender essa visão da medicina tradicional chinesa. A anatomia também é diferente. Os chineses reconhecem apenas 5 sistemas. Eles não incluem o sistema nervoso central, por exemplo. Em compensação, os chineses reconhecem como parte do corpo humano o espírito e as emoções. Além disso, os chineses acreditam que as emoções podem provocar doenças e que as doenças podem alterar as emoções. E que para cada emoção existe um órgão correspondente no corpo humano. A medicina ocidental, ela foi feita para salvar vidas. A medicina tradicional chinesa serve para melhorar o padrão da vida. O ideal seria a perfeita combinação dessas duas vertentes. Os chineses acreditam que os elementos da natureza têm uma forte e profunda relação com as estações do ano, com as cores, com os órgãos, com as vísceras, com as emoções, com os odores, com os sons, e que isso influencia tudo e todos sobre o planeta. Para que nós possamos entender melhor como isto funciona, nós agora estamos na estação do verão. O elemento na medicina chinesa é o fogo. A cor é o vermelho. O órgão é o coração. A víscera é o intestino delgado. A emoção é a da alegria. O odor é o do queimado. O sabor é o do amargo. O órgão de sentido é a língua. Os tecidos no corpo são os vasos. O som é do cantar. O ambiente é o quente. A direção é o sul. E a transformação é a do crescimento. A próxima estação, na medicina chinesa, ela não existe pela medicina ocidental. É o que eles chamam de fim de verão. Seria aqui para nós final de fevereiro, meados de março. Ela está ligada ao elemento terra. A cor é o amarelo. O órgão é o baço pâncreas. A víscera é o estômago. A emoção é da ansiedade. O odor é o perfumado. O sabor é o doce. O órgão do sentido é a boca. Os tecidos são os músculos. Os sons são os do choro. O ambiente é úmido.
a direção é o centro. E a transformação é a da transformação. Depois entraremos na estação do outono. O elemento é o metal. A cor é o branco. O órgão é o pulmão. A víscera é o intestino grosso. A emoção é a da tristeza. O odor é o podre. O sabor é o picante. O órgão do sentido é o nariz. O tecido é a pele. O som é o do gemer. O ambiente é o seco. A direção é o oeste. A transformação é a da colheita. No inverno, o elemento que se predomina é a água. A cor é o preto. O órgão são os rins. As vísceras é a bexiga. A emoção é a do medo. O odor é o pútrido. O sabor é o salgado. O órgão do sentido são os ouvidos. Os tecidos são os ossos. Os sons é o do grito. O ambiente é frio. A direção é o norte. E a transformação é o estocar. Depois, na primavera, nós temos o elemento madeira. A cor é o verde. O órgão é o fígado. A víscera é a vesícula biliar. A emoção é a raiva. O odor é do ranço. O sabor é o azedo, o ácido. O órgão do sentido são os olhos. Os tecidos são os tendões. O som é o do sorrir. O ambiente é do vento. A direção é do leste. E a transformação é a da germinação. Os chineses dizem que cada órgão e víscera do nosso corpo também tem um horário específico de funcionamento. Ou seja, durante 2 horas, aquele órgão ou aquela víscera está trabalhando com a carga máxima da sua energia. Sabendo disso, é nossa obrigação ajudar o corpo a trabalhar corretamente, para obtermos o máximo do seu potencial. Portanto, o horário do fogo é entre 11 da manhã e 13 horas, o coração. Entre 13 e 15, o intestino delgado. O elemento água, entre as 15 até as 17, na bexiga. Das 17 às 19, nos rins. O fogo volta às 19 horas na circulação sexualidade. Das 21 às 23, no tríplice aquecedor. O elemento madeira começa às 23 horas na vesícula biliar e a 1 até às 3 da manhã no fígado. E o elemento metal, ele vai no pulmão entre as 3 e 5 da manhã, no intestino grosso entre 5 e 7. O elemento terra se faz presente entre 7 e 9 da manhã no estômago e entre 9 da manhã e 11 horas no baço pâncreas. Entendendo um pouquinho mais a respeito de como funciona isso na medicina chinesa, nós podemos dizer que quando fazemos um diagnóstico de um problema, nós levamos em consideração tudo isso que eu mencionei. Os tratamentos através da medicina chinesa são vários e eles visam reequilibrar o ser humano como um todo. Para fazer o diagnóstico na medicina chinesa, o terapeuta oferece ao paciente uma ficha de anamnese bastante extensa, onde ele vai responder questões sobre a ordem física. Quais são as queixas, quais são os sintomas, quais são os históricos de doença, quais são os problemas hereditários. E também vai responder algumas questões sobre as sensações corporais, os odores, as emoções, os sabores da sua preferência. O terapeuta também avalia a cor da pele do paciente, o aspecto da pele, o timbre de voz, as marcas de expressão no rosto. Faz uma análise da língua do paciente, verificando, por exemplo, se existe marca dos dentes, cor da língua, rachaduras. Um outro ponto avaliado é o fluxo de energia nos canais do meridiano, e essa avaliação ela é feita através dos pulsos do paciente. E somente após todas essas informações serem condensadas é que se define qual o melhor tratamento para esse indivíduo. Na maioria das vezes,
Os tratamentos da medicina chinesa podem ser feitos por qualquer pessoa de qualquer faixa etária. As restrições são avaliadas pelo terapeuta. E cada caso é um caso, e somente o terapeuta pode avaliar qual o período de tratamento indicado para cada pessoa. E é claro que é necessário levar em consideração também o feedback do paciente. E é necessário, quando ele dá esse feedback, às vezes reavaliar e alterar a forma do tratamento. Então, vamos ver se ficou mais claro. O terapeuta, quando faz uma análise da ficha de anamnese do paciente, ele leva em consideração tudo isso que eu mencionei a respeito das cores, dos sabores, das emoções, de qual parte do corpo a doença está sendo apresentada, se na pele, se são os olhos, se são os músculos, se são os tendões. Tudo isso é levado em consideração para que seja feita uma boa análise. Bem, agora eu te convido a permanecer conosco aqui no programa Universo Holístico, enquanto nós faremos um breve intervalo e voltaremos a conversar sobre os tratamentos da medicina tradicional chinesa. Seguimos apresentando pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion, cursos e terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. Voltamos a apresentar o programa Universo Holístico. Eu agradeço a sua audiência. Nós vamos voltar a falar sobre os tratamentos mais comuns e conhecidos na medicina tradicional chinesa. Uma técnica que é muito conhecida aqui no Brasil é a acupuntura. Essa técnica consiste na aplicação de agulhas e às vezes moxa ou massagem nos pontos dos meridianos, com o intuito de harmonizar, equilibrar a energia que pode estar em excesso ou deficiente. A acupuntura tem resultados rápidos e excelentes, principalmente nos casos de dores. Ela é muito utilizada para diversos tratamentos, como os distúrbios hormonais, doenças crônicas, doenças ortopédicas, insônia, asma. De maneira geral, logo na primeira sessão de acupuntura, o paciente já percebe uma grande melhora, principalmente se for um caso de dor. A título de curiosidade, no nosso corpo nós temos mais de 2.000 pontos de acupuntura. Uma outra conhecida também aqui no Ocidente é a acupuntura auricular. Ela é conhecida também como auriculoterapia ou auriculoacupuntura. É uma técnica baseada na acupuntura. Ela consiste na colocação de sementes de mostarda, ou cristais ou agulhas arredondadas em pontos específicos da orelha para tratar dores ou sintomas. Nós temos mais de 200 pontos de acupuntura na orelha. Se nós observarmos o formato da nossa orelha, nós conseguiremos verificar que ela parece um bebê no útero materno, sendo que a cabeça do bebê fica na região onde geralmente os brincos são colocados. Quando o terapeuta aplica as sementes, os cristais ou as agulhas na orelha, ele faz isso nos pontos do corpo deste bebê. Originalmente, lá na China, a acupuntura auricular ela é feita somente em bebês e crianças, pois o tratamento é mais fácil e fica concentrado numa única parte do corpo. Os chineses estimulam os pontos auriculares da orelha com palitos de dentes, que são afiados e feitos com lascas de bambu. Quando esta técnica veio para o Ocidente, ela foi adaptada e aqui no Brasil ela é utilizada por diferentes faixas etárias.
A acupuntura auricular, ela tem resultados muito bons e muitas pessoas optam por esta forma de tratamento, pois elas têm medo de agulhas. Como as sementes permanecem na orelha, geralmente por uma semana, elas podem causar algum tipo de desconforto, pois ficam estimulando o ponto a ser trabalhado. Isso às vezes causa um certo latejamento e dor. O nosso corpo é muito inteligente. As sementes, elas são um objeto estranho e considerado intruso pela orelha. Então o corpo começa a fabricar uma espécie de lubrificação extra para que as sementes sejam expelidas. E conforme os sintomas vão diminuindo ou desaparecendo, as sementes caem. Outra forma de tratamento conhecido na medicina chinesa são os exercícios. Nós podemos destacar 3 tipos de exercícios muito conhecidos aqui no Brasil. O Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, ele pode ser considerado uma meditação em movimento. É uma série de movimentos que são executados lentamente, continuamente, de forma delicada, circular e combinado com o ritmo da respiração. Portanto, leva o corpo a fazer um alongamento e, consequentemente, produz um enorme relaxamento. Um outro exercício conhecido aqui é o Lian Kun. Lian significa treinar, Kun significa trabalho persistente. Então, a técnica chinesa do Lian Kun consiste num trabalho persistente de treinar o corpo para transformá-lo harmoniosamente. São exercícios preventivos e curativos cujas práticas põem em movimento o Qi, que é a energia vital, através dos meridianos. As aulas exercitam todas as partes do corpo, inclusive os órgãos internos, fortalecendo-os e combatendo dores. Outro exercício conhecido é o Qigong. Qigong é um exercício que procura aliar a respiração a um determinado estado mental, que é a intenção, explorando a força da mente. O Qigong foi conhecido por outros nomes, Daoyin, Neikun, e frequentemente ele é ligado à prática das artes marciais, à meditação e ao desenvolvimento espiritual. Os grandes benefícios do Qigong são a expansão da mente e a promoção da saúde, além de aumentar a longevidade e desenvolver a espiritualidade. É necessário que ele seja praticado diariamente. Uma outra forma de tratamento na medicina chinesa é a fitoterapia chinesa. Os chineses sempre foram muito hábeis em observar e entender a natureza. Por isso a fitoterapia chinesa é tão famosa. A fitoterapia chinesa é o tratamento ou a prevenção de doenças através do uso de plantas medicinais, ingredientes minerais ou animais. No caso das plantas, utiliza-se quase toda a planta. As algas, os bulbos, raízes, cascas, sementes, folhas, flores, e cada parte usada tem um efeito específico e uma indicação específica. A fitoterapia chinesa é como a alquimia. Para se fazer uma fórmula, é preciso conhecer as capacidades energéticas, curativas e sinérgica dos ingredientes utilizados e a sua interação com os outros elementos. Na formulação das ervas chinesas, existe uma poesia. Na realidade, existe uma erva chamada de imperador, que vai determinar a ação da fórmula. Existem as ervas ministros, que ajudam a potencializar a ação do imperador. Existem as ervas assistentes, que são as necessárias para o bem-estar da pessoa e cuidam do estômago para que ela receba bem a fórmula. E, por fim, as ervas mensageiras, que levam as ervas para o local necessário. Na fitoterapia chinesa, não se pensa em cura, mas sim no equilíbrio do organismo para que ele próprio possa buscar a autocura. Uma outra forma de tratamento da medicina chinesa é o gua sha. Gua significa raspar, sha é a energia ruim. É uma técnica de esfregar com espátulas
feitas de chifres de búfalo ou de pedras de jade, determinadas partes do corpo onde a energia está estagnada. É uma maneira de desbloquear, equilibrar e harmonizar os meridianos do corpo. O paciente quase não sente dor durante a aplicação da técnica. Porém, o fato de esfregar a pele pode deixar manchas avermelhadas. A raspagem, ela não deve ser dolorosa e vai depender da sensibilidade do paciente e da área a ser tratada. O gua sha promove uma melhora na circulação, alivia dores, estimula o metabolismo e fortalece as funções imunológicas. Uma outra técnica extremamente utilizada na medicina chinesa são as massagens. Massagem é uma terapia que envolve um conjunto de manobras aplicadas geralmente com as mãos, de forma técnica e específica, que atua em diferentes camadas do corpo com finalidades terapêuticas ou estéticas. As massagens chinesas mais conhecidas são 5. São 4. O Duin, as pindas chinesas, a reflexologia e o Tuiná. O Duin, ele o início dele remota ao início da humanidade. Diz a sabedoria oriental que foi nessa época que o homem, ao andar sobre as pedras, teve o seu pé massageado e sentiu um alívio imediato. O Duin é uma técnica de automassagem aplicada nos meridianos do corpo que visa promover o tratamento das doenças. O diferencial do Duin é que a própria pessoa faz a aplicação. Podemos tratar diversos tipos de problemas, desde dores de cabeça, dor de garganta, cólica, enjoo, até ansiedade, prisão de ventre, entre tantas outras. As pindas chinesas é uma massagem uma massagem de deslizamento feita com trouxinhas de ervas aquecidas. Essas trouxinhas, elas são confeccionadas com sal grosso, ervas medicinais e envolvidas num tecido de algodão. Durante a massagem, as pindas são aquecidas, o que acentua os benefícios trazidos pelas ervas, sem falar no efeito relaxante transmitido pelo calor. Nós podemos usar também um óleo vegetal aquecido. Essa massagem ela é ótima para aliviar as dores, ajuda no combate ao estresse, melhora a circulação sanguínea e linfática, promove profundo relaxamento muscular. Uma outra massagem muito conhecida é a reflexologia. A reflexologia é um tipo de massagem que estimula pequenas partes do corpo, mas que refletem no organismo inteiro. Nós temos algumas reflexologias conhecidas. A reflexologia podal, que é a reflexologia feita nos pés. A reflexologia das mãos, que é a massagem feita nas mãos. E a reflexologia crânio-sacral, que é a massagem do crânio. A vantagem desta técnica é que podemos trabalhar uma pequena parte reflexiva, mas o benefício é do corpo como um todo. A sensação é de ter feito uma sessão completa de massagem. A reflexologia provoca mudanças fisiológicas no corpo na medida em que o próprio potencial de cura do organismo é estimulado. A título de curiosidade, se nós observarmos o desenho do nosso pé, nós podemos dizer que ele se parece com o corpo humano. No dedão do pé, próximo à região da unha, nós podemos dizer que ali fica a cabeça. Mais abaixo, o pescoço. E seguindo pelo arco do pé, nós temos o desenho da nossa coluna, finalizando no calcanhar, que reflete a parte da região lombar e do nervo ciático. Vale lembrar que quando trabalhamos na reflexologia, se trabalhamos, por exemplo, o pé direito, é como se estivéssemos fazendo uma massagem do lado direito do corpo. Ao trabalharmos o pé esquerdo, é como se nós estivéssemos fazendo uma massagem do lado esquerdo do corpo. E na reflexologia, os órgãos eles estão refletidos dos dois lados quase que igualmente, com exceção do coração e do baço, que ficam só do lado esquerdo, e do fígado e do pâncreas, que ficam apenas do lado direito. Uma outra massagem chinesa bastante conhecida é o Tuiná.
Tui significa empurrar, pôr em movimento, apertar, comprimir, estimular. Na significa pegar, segurar, puxar, amassar, massagear. Nós podemos dizer que Tuiná significa a mão que busca a harmonia, comprimindo e estimulando, pondo em movimento. O Tuiná tem por objetivo equilibrar o fluxo de energia do nosso organismo, melhorando o seu fluir, pois só a partir do equilíbrio da energia que se consegue atingir a saúde plena. A massagem do Tuiná, ela é feita com as mãos, com os cotovelos e o antebraço. Atinge a musculatura profunda e a parte esquelética. Embora certas manobras possam ser temporariamente incômodas, de maneira geral, ao final da sessão, o paciente se sente revigorado, profundamente relaxado e com alívio das dores. Os benefícios do Tuiná são vários. Ele auxilia o funcionamento dos órgãos internos, ele melhora a capacidade motora, melhora a qualidade do sono, reequilibra o sistema energético, além de promover bem-estar físico, mental e emocional. Uma outra técnica muito utilizada na medicina chinesa é a moxa bustão. A moxa ela é preparada a partir da erva da artemísia. As suas folhas aromáticas são lavadas, secas, trituradas e peneiradas várias vezes, até que fiquem macias e se transformem em uma massa uniforme, semelhante a uma lã vegetal. Após esse preparo, ela pode ser moldada de diversas formas. Ela pode ficar solta, como se fosse uma lã mesmo, pode ser prensada, dela vai ficar como se fosse um palito. Ela pode ser enrolada, ela fica em formato de bastão. Ela pode ser adesiva, fica em formato de pequenos cones. Ela pode ser enrolada bem fininha, como se fosse um cigarro. Ela pode ficar resinada, que é para trabalhar na acupuntura auricular. Ela pode ser sem fumaça, feita com carvão. Ela pode ser sem fumaça e aromatizada, com carvão também. Os formatos mais comuns são a do bastão e a do cone. O calor gerado pelo bastão de ervas da artemísia, ele é usado nos mesmos pontos de acupuntura e ele trata e previne doenças. Então nós podemos dizer que a moxa bustão é uma técnica de aquecimento dos pontos de acupuntura. Lá na China não existe uma forma isolada de falar a palavra acupuntura. Eles sempre fazem o tratamento com agulhas e moxa, simbolizando que nos pontos não são utilizados somente a agulha, mas sim qualquer estímulo físico ou químico que seja necessário. Aqui no Brasil, a moxa também é bastante utilizada junto com a acupuntura, mas existem casos em que nós podemos fazer a aplicação da moxa apenas. O aquecimento dos pontos fornece o calor e a energia para o corpo. Por isso, a moxa ela é muito indicada para as doenças provocadas pelo frio e pela umidade, e para situações com deficiência de energia, por exemplo, além de prevenir muitas outras doenças. Uma outra forma de tratamento é a ventosa. Ventosa é um objeto semelhante a um copo, geralmente de vidro ou de acrílico, que se aplica sobre a pele para manter o sangue fluindo harmoniosamente dentro do corpo. A ventosa foi muito utilizada na antiguidade. Eles colocavam um chumaço de algodão com fogo num copo de vidro para que se obtivesse o efeito da sucção. Através do vácuo da ventosa ocorre a sucção da superfície do corpo, abrindo os vasos capilares e os poros. Com este processo, as toxinas são eliminadas e a circulação sanguínea é ativada e o sangue é oxigenado. Atualmente, aqui no Brasil, nós usamos as ventosas em copos de acrílico, onde nós temos um aparelho que faz a sucção. Então, não se usa o vidro e nem o fogo. A aplicação das ventosas, ela deixa o corpo num profundo estado de relaxamento. As ventosas podem ser utilizadas para alívio de dores,
para tensões, para contraturas musculares, para febre, para gripe, para tosse, para alergia, para furúnculo, para formigamentos ou dormências dos membros, para dores de cabeça, para as ondas de calor, pois ela vai eliminar todas as toxinas e regular o pH sanguíneo. A técnica, ela não deve ser dolorosa. E, claro, vai depender da sensibilidade do paciente e da área a ser tratada. Algumas vezes, pode deixar manchas ou hematomas de coloração vermelha, marrom ou roxa no paciente. As manchas podem permanecer no local por até uma semana. Bem, eu espero que esta fantástica e breve viagem à medicina tradicional chinesa tenha sido útil e proveitosa. Eu estou à sua disposição para esclarecer eventuais dúvidas, trocar ideias, ouvir o seu relato ou a sua sugestão. Caso tenha interesse em fazer uma sessão de atendimento terapêutico, ou queira ainda ampliar ou aprofundar os seus conhecimentos através dos nossos cursos e workshops, por favor, entre em contato. Facebook, Zion Cursos e Terapias. Lembrando que Zion é Z-Y-O-N. Nosso site, zioncursoseterapias.wix.com/Zion Cursos e Terapias. E o nosso e-mail, zioncursoseterapias@gmail.com. Desejo muita energia, paz e prosperidade para você. Nos encontraremos quinta-feira, às 20 horas. Boa semana! Acabamos de apresentar pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br